Olá pessoal, a gente dá agora sequência ao nosso curso de Shoah. O assunto de hoje é o início da solução final. Começando aí sobre a invasão da União Soviética e o início do assassinato em massa. Então, o ponto de virada no plano dos nazistas para resolver o problema judaico começou aí com a Operação Barbarossa, que foi a invasão militar maciça da União Soviética no dia 22 de junho de 1941. Então, a intenção dessa operação era encerrar a guerra até o inverno, ou seja, até o fim do ano lá na Europa. A invasão já tinha sido planejada há muito tempo e, em antecipação, os alemães haviam preparado unidades ucranianas, lituanas, letãs e bielorrussas de colaboradores nacionalistas e oposicionistas. Vocês observam aí no mapa o avanço das tropas alemãs dentro do território soviético. Em amarelo você vê as áreas que eram da Polônia, ocupada pelos soviéticos, e que aí o Hitler já quebra o seu acordo Ribbentrop-Molotov. Em verde, já dentro do território soviético propriamente dito, você vê aí as zonas em que os alemães conseguiram se estabelecer, e em rosa as áreas que ali no final de 41 estavam ainda sob ação militar. Ali, aqueles triângulos pretos, você vê qual foi o limite do fronte e você percebe o quão próximo as tropas nazistas estavam de entrar na capital soviética, Moscou. Então Hitler ele considerava a União Soviética, a invasão da União Soviética, parte muito importante do seu plano de fornecer para a nação alemã um espaço vital, em alemão Lebensraum, e é uma oportunidade para destruir o comunismo que ele tanto abominava. E por essa razão ele instruiu seus comandantes a submeter os comissários, que eram oficiais políticos que acompanhavam o Exército Vermelho, e também submeteu os intelectuais soviéticos a cruéis maus tratos. Tudo isso foi escrito ali no Commissars Order, que junto também falava sobre como os judeus da União Soviética tinham que ser tratados. Então, nas primeiras semanas de invasão, mulheres e crianças judias não foram baleadas deliberadamente, mas no meio de agosto o alcance dos assassinatos foi ampliado para incluir todos os judeus. Por quê? Essa política ela se cristalizou depois da visita de Hitler à frente de batalha, e a conclusão que ele chegou que a solução territorial para o problema judaico era impraticável, ou seja, aquela ideia inicial de simplesmente expulsar os judeus do Reich para algum outro território, Hitler não via isso mais como algo possível. E isso, obviamente, abriu o caminho para o sistemático assassinato em massa. Mulheres e crianças judias, portanto, foram definidas como consumidores inúteis, que não poderiam contribuir para a força de trabalho. Você observa aí na foto uma das imagens mais emblemáticas desse período, em que uma mãe ela protege a sua criança aí do tiro de um oficial nazista. Então, 4 divisões de operações especiais chamadas Einsatzgruppen, que tinha aí A, B, C e D, que você observa aí no mapa o avanço delas, elas operavam aí atrás dos batalhões que estavam dominando os territórios soviéticos. As unidades eram compostas por oficiais da SS, por membros da polícia e também por colaboradores locais. A grande função dos Einsatzgruppen era aí exterminar os judeus. Centenas de milhares de judeus eles conseguiram fugir para dentro da União Soviética, mas cerca de 2 milhões de judeus permaneceram sob ocupação nazista e foram vítimas de assassinato em massa realizados pelos Einsatzgruppen. Em menos de meio ano, até o final de 41, cerca de 500 mil de judeus haviam sido assassinados dentro das áreas da União Soviética conquistadas pelos nazistas. Aí você tem outra imagem muito famosa da Shoah, em que o último judeu da cidade de Vinnytsia está prestes a ser fuzilado. Como era o método de assassinato? Então, primeiro eles tinham a ajuda de informantes e de intérpretes que identificavam os judeus de uma determinada região. Depois, esses judeus eram levados para pontos de coleta, que nem o lixo é levado, essa é a verdade. E desses locais eles tinham que marchar
ou eles eram transportados por caminhões para os locais onde seriam massacrados. Geralmente eram algumas florestas ou vales. Então, nesses locais, grandes valas já tinham sido abertas. Em alguns casos, as próprias vítimas tinham que cavar as suas sepulturas, como é o caso aí da imagem que vocês têm na tela. Depois que eles entregavam seus objetos de valor e depois que eles eram forçados a se despir, homens, mulheres e crianças eram fuzilados ao estilo militar, ou seja, de pé na frente da sepultura aberta. E, de fato, muitas vezes eles eram enterrados vivos, infelizmente. Muito bem. O que acontece? Os alemães perceberam que exterminar os judeus dessa forma fazia com que os corpos caíssem de forma amontoada e desordenada, e isso desperdiçava o espaço interno da vala. Então, alguns pelotões eles passaram a exigir que os judeus se deitassem dentro das valas, com a face virada para o fundo, para só depois disso serem baleados. Daí, um segundo grupo era chamado, ele se deitava sobre a primeira camada que já estava morta, e assim sucessivamente eles preenchiam a vala. Esse método, de forma muito cruel, era chamada pelos nazistas e pelos seus colaboradores de sistema de lata de sardinha. Lá no dia 28 de setembro de 41, os membros dos Einsatzgruppe C afixaram cartazes em Kiev, que é a capital da Ucrânia, ordenando que os judeus se reunissem nas ruas Melny e Dertiarev. Os alemães esperavam que 6.000 judeus aparecessem, mas 5 vezes mais pessoas compareceram. Foram aí conduzidos até a ravina de Babi Yar. Então, no decorrer dos dias 29 e 30 de setembro, 33.771 judeus foram mortos, sendo a maioria composta por mulheres, crianças, idosos e doentes. Babi Yar também se tornou aí o local de assassinato em massa de ciganos e de prisioneiros de guerra soviéticos. Esse é aí o momento em que mais judeus serão mortos num só período em todo esse processo de genocídio experimental. Ponar era uma floresta situada a 10 quilômetros ao sul de Vilna, a capital da Lituânia. E ele também se tornou um campo de matança de dezenas de milhares de judeus. De julho de 41 até julho de 44, mais de 70.000 pessoas, grande maioria de judeus, foram assassinados aí em Ponar. Muito bem, a partir de novembro de 41, judeus e outras vítimas do regime nazista, como prisioneiros de guerra soviéticos, partisãs, reféns e outros, passaram a ser assassinados na floresta de Blagoveshchika, que ficava aí no sudeste de Minsk, que é a capital da Bielorrússia. Os primeiros a morrer foram cerca de 100.000 judeus do gueto de Minsk, e a partir de maio de 42, os judeus eram trazidos da Alemanha, da Boêmia e da Morávia, Polônia, Países Baixos, para ser assassinados lá. Então você tem diferentes estimativas, mas entre 206 e 500.000 judeus e 500.000 de judeus foram assassinados aí naquela área. Aí na imagem você tem os corpos empilhados junto com lenha, né, e tendo sido cremados depois disso. O fuzilamento era o método mais utilizado pelos Einsatzgruppen para assassinar os judeus, mas aí Heinrich Himmler ele observa os efeitos psicológicos e o cansaço que esse processo causava nos oficiais. Então ele solicitou o desenvolvimento de uma forma de assassinato mais rápida, impessoal e conveniente. Por isso foram criados os caminhões de gás, que eram câmaras de gás móveis montadas sobre o chassi de um caminhão, e os canos de escapamento eram virados para dentro do baú, onde estavam lá os prisioneiros, matando eles através do envenenamento de monóxido de carbono. Os caminhões eles foram utilizados pela primeira vez no final de 41, e eles também eram utilizados em conjunto com o fuzilamento para apressar a morte das vítimas.
Utilizando esse sistema de caminhões de gás, o primeiro campo de extermínio ele foi estabelecido na cidade de Chełmno, na Polônia, em dezembro de 41. Os alemães eles começavam a perceber que era muito mais vantajoso, muito mais barato e simples transportar os judeus para o extermínio do que levar o extermínio até os judeus. No fim de 41, os alemães perceberam que eles não iam derrotar a União Soviética numa guerra relâmpago, como eles tinham planejado originalmente. O exército alemão, então, ia precisar de uma força de trabalho para ajudar na pavimentação de estradas, para limpar áreas de campos minados, para produzir equipamentos. E assim foi tomada a decisão de deixar temporariamente prisioneiros judeus vivos em campos e em guetos para empregá-los no esforço de guerra alemão. Mas aí o extermínio foi renovado com toda a sua intensidade na primavera de 1942, mais ou menos meio ano depois daquele intervalo ser instaurado. E no inverno de 43, a maioria dos judeus da Bielorrússia e quase metade dos judeus da Ucrânia já tinham sido assassinados. Vamos agora para a nossa segunda parte, que é o planejamento da solução final. Ou seja, o que acontece? Toda essa experiência que os alemães terão na invasão da União Soviética, ela vai ser analisada e vai transformar aí o plano da solução final. Então não tem nenhum documento conhecido que indica especificamente por quem, em que momento e de que forma foi decidido realizar o extermínio total dos judeus. Muitos estudiosos acreditam que essa ordem nunca foi emitida por escrito. Em vez disso, foi dada oralmente ou por Hitler ou por alguém sob aí comando de Hitler no verão de 1941. Ou seja, em 31 de julho de 41, logo depois da invasão da União Soviética, o Reichsmarschall nazista Hermann Göring ele vai escrever essa carta que você tem na tela para o Reinhard Heydrich, que era o chefe do escritório central de segurança do Reich, e lá ele vai pedir que se tome todas as preparações finais para a solução final do problema judaico na esfera de influência alemã na Europa. Então, logo depois da invasão da União Soviética, começa o assassinato em massa de homens, mulheres e crianças, mas em novembro de 41 a política alemã vai mudar. Os fuzilamentos eles não estavam cumprindo as expectativas dos nazistas e estavam comprometendo o desempenho dos soldados alemães. Então, como resultado, a decisão tomada em novembro ou dezembro foi de organizar um genocídio sistemático em escala industrial. Já no verão de 41, Rudolf Hess ele era comandante do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, ali do lado da cidade polonesa de Oświęcim. Ele recebeu ordens para testar novos métodos de assassinato em massa usando gás venenoso. Os alemães já tinham empregado gás no programa de eutanásia, no qual eles assassinaram dezenas de milhares de deficientes físicos e mentais, até que o programa foi interrompido por causa da pressão do público alemão e do clero. Porém, os métodos e os conhecimentos adquiridos durante o programa de eutanásia, eles serviram de base para o assassinato em massa dos judeus, chamado aí de solução final. Então, a primeira experiência com assassinato em massa de gás foi realizado ali em Auschwitz, em setembro de 41. As vítimas do experimento eram prisioneiros de guerra soviéticos. Os alemães eles bombearam um Zyklon B, um gás cianídrico, numa sala fechada, e dentro de poucos minutos as vítimas estavam mortas, comprovando aí a alta eficiência desse método. No dia 20 de janeiro de 42, uma reunião muito importante foi realizada em Wannsee, um subúrbio de Berlim. A meta da reunião não era decidir como solucionar o problema judaico, mas só pensar em maneiras de implementar uma decisão que já tinha sido tomada, ou seja, o assassinato de todos os judeus. A conferência ela foi implementada aí por Reinhard Heydrich com a
participação de 15 funcionários e representantes das autoridades do Reich, incluindo o comandante do Einsatzgruppe A e o especialista em assuntos judaicos Adolf Eichmann. Então Heydrich tinha como alvo os 11 milhões de judeus da Europa e a ata aí registra que, devido à guerra, o plano de imigração foi substituído pela deportação dos judeus para o leste, de acordo aí com a vontade do Führer. Então, como resultado da reunião, uma rede de campos de extermínio foi criada, em que milhões de judeus foram assassinados entre os anos de 42 e 43. E esse destino tão trágico foi decidido aí numa reunião que dura apenas 60 minutos. Pessoal, aí você tem, em forma de mapa, os dados que foram tabulados na conferência de Wannsee, os números que tem aí uma borda preta são os países que já estavam sob influência nazista, os países com borda branca são os países que eles ainda pretendiam conquistar. Você repara ali no canto superior direito que a Estônia já é vista como livre de judeus. Lá na Alemanha, a população judaica ela é de 131.800. Infelizmente, a gente vê a grande redução do número de judeus alemães, que começa aí a Segunda Guerra Mundial com mais ou menos 300 mil judeus. Ali no governo geral, na Polônia, você tem ali os 2.284.000 judeus, ou seja, o lugar em que mais pessoas vão ser assassinadas. Mesmo que na União Soviética você tem 5 milhões de judeus, mas boa parte deles já estava fora da área de influência nazista. Muito bem, pessoal, por hoje é só, e a gente se vê na próxima. Leitraut.